eu quero registrar a importância do encontro do setor das estaduais e municipais, dizer da bravura desse setor no Andes, de como ele se organizou nos últimos 10 anos. Ele ganhou uma expressão impressionante por conta, primeiro, dos desafios que são postos a nível dos estados, e também por um entendimento político dos que fazemos o setor, de que era importante empoderá-lo. Vou usar essa expressão muito chata e muito antipática, que é muito utilizada ultimamente, aí não encontro outra, para fazer frente a esses desafios. É um prazer estar nessa mesa. Muito obrigado pelo convite, pela confiança. Prazer estar com a Deise. Muito boa tarde. Boa tarde. Saudar a plateia aqui em nome do Blume. Então, pensei no esquema de fala que pudesse, em 40 minutos, tocar em 4 pontos. Queria partir, primeiramente, do painel de ontem, que me deixou bastante impressionado. Depois, tentar situar aquele painel de ontem no que eu estou chamando aqui do que é o mercado de trabalho no Brasil. Em um terceiro momento, eu tentaria fazer um enquadramento teórico ou estrutural disso que foi o painel e disso que vou mostrar aqui sobre o mercado de trabalho. E, no quarto momento, voltar ao painel para fazer o que Deise fez com bastante maestria, que é sobre os desafios que temos pela frente. Eu sei que o relatório vai nos ajudar bastante, mas ontem eu fui anotando alguns pontos centrais dos dilemas expostos aqui pelas sessões sindicais e encontrei basicamente os seguintes. O problema do financiamento, do subfinanciamento, na verdade, que nos remete a uma luta pela disputa do fundo público no país, e que uma luta pela disputa do fundo público a gente tem que compreender que esbarra hoje numa questão estrutural, que é o sistema da dívida, que praticamente inviabiliza o financiamento de políticas públicas, porque quase metade do orçamento da União vem sendo reservado durante os últimos 25 anos para pagamento de serviços da dívida pública brasileira. Mas o problema do financiamento nos remete também, não só à disputa dos orçamentos, portanto, da alocação do fundo estatal. A gente se acostumou a dirigir a nossa luta principalmente para a alocação dos parcos recursos, e hoje é absolutamente necessário, já retomo o que a Deise falou, falarmos e enfrentarmos o gargalo que é o próprio sistema de arrecadação ou o sistema tributário brasileiro. Qualquer luta por financiamento tem que incorporar, combinar a discussão em torno da alocação e também da própria estrutura de arrecadação, que é baseada no sistema tributário extremamente regressivo, que é um Robin Hood às avessas. Ele opera uma expoliação dos estratos de rendimento mais baixo e protege as grandes fortunas e os ricos. O segundo elemento que vimos aqui é de salários. Em todas as universidades estaduais, inclusive nas nossas do estado do Ceará, que teve vitórias impressionantes, importantíssimas, entre 2008 e 2010, está havendo, atualmente, em todas, um ataque fulminante contra os salários. São várias as formas que nós vimos aqui ontem. Terceiro elemento que anotei foi os ataques contra a carreira. Ou não se estabelece carreira, ou se deixa a carreira ultrapassada com leis do início do século, ou até do século passado, defasada, ou então se ataca a carreira através de mecanismos
que todos os governantes têm utilizado, que é o de embarreiramento das progressões, por exemplo, o impedimento da dedicação exclusiva e por aí vai. Anotei outro elemento aqui que diz respeito ao controle do trabalho nessas instituições, em que todas as instituições que aqui se pronunciaram relataram situações em que reitores e colegas nossos da universidade assumem para si o papel de estruturar normativas que penalizam e que controlam, e que elaboram um controle sobre o trabalho intelectual e o trabalho docente, muito idêntico e muito parecido com o controle que se estabelece numa fábrica de linguiças. Anotei como quinto ponto o problema da saúde, que é muito grave entre todos nós, com vários casos de adoecimento, advindos do trabalho, E anotei como sexto ponto a questão da Previdência, que em todos os estados ou já passou por um processo de reestruturação ou está anunciado para o futuro breve o processo de reestruturação restritiva de direitos, que se dá de duas formas principais, pelo que eu vi ontem. A primeira, pelo aumento da alíquota que os servidores têm que pagar, normalmente de 11% para 14%, já é o caso do estado do Ceará e de outros estados. E a segunda, pelo embarreiramento, pela a cláusula de barreira que rebaixa, que não permite mais a aposentadoria integral e obriga o servidor estadual, a exemplo do federal, a comprar uma previdência privada. Essa síntese do painel de ontem me leva, voltando aqui ao que eu tinha programado, me leva a perguntar o seguinte, o segundo ponto dessa minha fala. Tá. E o resto do mundo do trabalho no Brasil? Segundo ponto, vou tentar dar um panorama aqui, Emerson, se você pode passar. A gente quer, com esse segundo ponto, situar o que está havendo no restante do mundo do trabalho, com argumentos e com alguns dados. Os dados são poucos, mas a gente vai tentar adensar alguns argumentos. O primeiro ponto são elementos demográficos. Eu estou trazendo aqui, por exemplo, pegamos no DIEESE, aqui esse primeiro, são os empregados ou ocupados, menos os empregados, ali tem o quê? Não considera os empregadores, os trabalhadores por conta própria e trabalhador familiar. Não considerando essas três categorias, nós temos uma composição dos ocupados do emprego no Brasil desta forma aqui. É importante porque... Tá a palavra percentagem aí? Alterou, né? Eu queria ver o percentual. Temos uma situação de cerca de 61 milhões de trabalhadores aqui, ocupados, exceto aqueles lá, que está na nota, dos quais apenas cerca de 12 milhões, 11,6 milhões são trabalhadores do serviço público. Isso aqui é importante para o argumento que eu vou levantar, que é para a gente se enxergar em que mundo estamos. E por que isso, o processo de precarização, chegou até nós e não chegou de brincadeira, ele chegou para despedaçar, porque ele já despedaçou o outro lado. Eu estava mostrando que a composição da ocupação no Brasil, com o objetivo de a gente se situar. E estava dizendo exatamente que de cerca de 61 milhões de ocupados, exceto aqueles que estão na nota, apenas 11,6 milhões somos servidores. Isso interessa para efeito, que é a cor cinza aqui no slide. 71%, isso corresponde a 19%. Esta cor, que era para ser azul, está meio lilás, né? Ela, de 43 milhões são trabalhadores do setor privado e que correspondem a pelo menos 71% desse mundo do trabalho ocupado hoje. Seguinte, eu estou
pegando rapidamente qual é o nosso perfil do trabalhador do setor público e do setor privado. Eu peguei o fator, aqui, lá na frente eu pego renda, mas aqui eu peguei o fator escolaridade, que é um fator importante. E nós observamos aqui, nesse gráfico, que está uma beleza, todo mundo está entendendo, né? Com esses números, então, fica maravilhoso. Esta parte azul corresponde ao ensino superior, perfil de escolaridade do trabalhador do setor público no Brasil. É pelo menos 51,8% da mão de obra do ensino, da mão de obra do setor público no Brasil tem ensino superior. Essa segunda fatia, que é roxa aqui, ela corresponde a quem tem ensino médio completo ou superior incompleto. 52% é superior completo. Médio completo e superior incompleto, essa outra faixa que corresponde a 36%. Então, nós temos uma fatia da classe trabalhadora brasileira que está no setor público que tem um grau de escolarização que vai ser bastante diferente no setor privado. No setor privado, nós temos essa faixa, essa fatia que está em roxo aqui, correspondendo a 46% da mão de obra do setor privado, está no ensino médio, com nível de ensino médio, ou está no ensino superior, mas ainda não concluiu. O ensino superior completo aqui, no setor privado, é aquele azulzinho lá de cima, é apenas 17%, perto de 17%, 16,84%. Olha a diferença. Nós estamos, então, setor público e setor privado já tem essa diferença importante. Você passa, Emerson. Aqui, no outro em seguida, eu pego dados sobre emprego. Setor público, setor privado, em seguida rendimentos. Pode passar? Passa essa tabela, que eu copiei direto do site. Como é que está o comportamento recente do mercado de trabalho no Brasil? Pegamos aqui a evolução do emprego assalariado com carteira. E vemos o pico dele no segundo trimestre de 2014 e a queda vertiginosa a partir daí. Você pode passar o próximo gráfico. O próximo gráfico mostra uma tendência ao contrário. São os trabalhadores sem carteira assinada que diminuem vertiginosamente e depois voltam a crescer. Esse indicativo estatístico é importante porque isso demonstra já claramente os efeitos de 2017 para cá, por exemplo, da reforma trabalhista, que tende a realocar os trabalhos formais com carteira e com alguns direitos derivados da carteira assinada, tende a realocá-los em trabalhos mais precarizados, sem carteira e sem os direitos derivados da carteira assinada. Você pode passar, Emerson? Emprego por conta própria está em crescimento. Por que está em crescimento? Desce o emprego com carteira assinada, cresce o emprego sem carteira assinada e por conta própria no Brasil. Você pode passar? Em seguida, o número de empregadores tem crescido desde 2016. Aqui é o velho empreendedorismo, em que você, hoje, desempregado, é forçado a abrir seu quiosque e empregar uma pessoa. Quando você emprega uma pessoa, você entra bem aqui nesse cômputo. Você pode passar. Em seguida, eu estou mostrando aqui a taxa de desocupação no Brasil, que cresceu razoavelmente nos últimos anos, de 2014 para cá. Essa taxa é extremamente subvalorizada. Ser desocupado, segundo as normas da pesquisa do IBGE, não é fácil estar desempregado, é muito difícil. Aqui é desocupado mesmo, que dá cerca de 15 milhões de trabalhadores do exército ativo, né, da população ativa. Se você soma isso com os desalentados que não procuram mais emprego e com que estão em subempregos, dá aquela cifra que ontem à noite
um dos palestrantes citou, acho que foi a Sônia Lúcio, citou cerca de 60 milhões de trabalhadores no Brasil que estão nessa circunstância. Você pode passar. Aqui, eu vou trabalhar com o padrão remuneratório da força de trabalho no Brasil e vou começar mostrando a relação que existe historicamente, entre aquilo que chamamos, Deise, de salário mínimo necessário, que é uma elaboração do DIEESE, que é um parâmetro, e o salário mínimo real, o estabelecido por lei. Observamos aqui que, em 95, o salário mínimo necessário era 11 vezes, quase 12 vezes, o salário mínimo real. Com a política de valorização de salário mínimo, principalmente no período do neodesenvolvimentismo recente, nós tivemos aí uma situação em que, agora em 2018, ainda um trabalhador regido pelo salário mínimo ganha um terço, menos de um terço do que seria o salário mínimo necessário do IBGE. O salário mínimo atual, ainda com o salário mínimo necessário do IBGE, do DIEESE, é quase 4 vezes o salário mínimo necessário, o salário mínimo real. Você pode passar? Eu peguei aqui a evolução do rendimento médio, pedi ao DIEESE, e eles me mandaram essa planilha, esse gráfico, mostrando a evolução da média dos rendimentos do trabalho no Brasil. Aqui vai o rendimento desde um juiz até um trabalhador informal. Tá? Isso aqui portanto, essa média é extremamente complicada, você trabalhar com essa média. Mas a média geral é essa aqui, só que nós pegamos e desmembramos o próximo gráfico, Emerson, para mostrar, para nos particularizar. Onde é que está o setor público aqui? E pegamos, subtraímos, colocamos nas colunas o trabalho doméstico, colocamos na linha azul, acho que isso dá para ver, não dá? O setor privado, cuja média de rendimento é R$ 1.903, agora, lá no fim do segundo trimestre de agosto, de 2018, a linha vermelha é o total e a linha preta é a média do salário do servidor público brasileiro. Ontem eu ouvi coisas aqui, como, na hora que uns colegas estavam falando do salário, eu vi salários de professores aqui nessa média, né? 3 mil e poucos reais, salário de professores de estaduais aqui. Né? Então, isso tudo para dizer o seguinte: aonde é que nós nos colocamos, nos situamos, quais são nossos momentos de identidade e quais são nossas diferenças também. Porque se a gente não reconhecer que naquela mesa de ontem tinha uma mulher desse lado em que eu estou, uma mulher negra, catadora, líder comunitária, líder de uma... quer dizer, as falas, até nas nossas falas, está muito claro ali um grande extrato da classe trabalhadora, que é cerca de 80% da classe trabalhadora, cujo rendimento chega a 2,5 salários, né, a 2,5 salários, e que é o grande extrato, a grande massa do povo trabalhador, e, do outro lado, nós, que somos professores universitários, do setor público, etc, etc. Mas por que a precarização chegou a nós? Pode passar, Emerson? Quem somos nós, do setor das estaduais, servidor público, professor universitário do setor público? Esses dados são bastante imprecisos, mas eu precisei lançar mão deles. São do INEP, mas o próprio INEP avisa. Olha, aqui é o dado informado por cada instituição, a gente não vai checar e tudo mais. Mas vamos lá. Pegando os dados do INEP, nós encontramos que os professores, os docentes em exercício em 2016 estavam dessa forma aqui, ó. O setor público é esse roxo lá, aqui na minha tela é azul. Tá azul aí? Tá, desculpa, é meu... tá azul. E o setor privado é o laranja aqui. O setor privado detém cerca de 57% da mão de obra docente no Brasil está no setor privado. As matrículas não. As matrículas da graduação é diferente, 75% no privado e perto de 25% no setor público. Então, olha aí já dá um indicativo também, viu, Deise? Interessante. Pode passar. O próximo aqui, nós estamos mostrando
o número de docentes em exercício só no setor público, por esfera da federação, e estamos vendo o federal aqui, que corresponde a 65%, cerca de 111 mil em exercício naquele ano. Em azul, perdão. O laranja são os estaduais, cerca de 58 mil, que corresponde a 31%, e o cinza, e ali está meio verde, cinza, né? É o municipal, que corresponde a 4%, cerca de perto de 8 mil trabalhadores docentes. Você pode passar? Número de docentes em exercício no setor público por grau de escolarização. Isso aqui é um indicativo importante. A massa dos nossos professores, nós nem acessamos eles, que eles estão no setor privado, e nem a gente vive o grau de controle e de precarização que existe lá no mundo do trabalho deles, e quando a gente compara com o mundo do trabalho lá fora, como já mostrei nos gráficos anteriores, a situação é bem mais gritante. Então, a gente está metido numa situação bem delicada. Estou dizendo aqui, mostrando esses dados, que também aqui é elaboração própria, a partir do INEP, que é o anterior. Perdão. Número de docentes em exercício no setor público, nós temos cerca de 60% são de doutorado. Quando eu somo doutorado com mestrado, 60% é o laranja, o roxo é 27%, então eu somo 60% com 27%, eu encontro aí 87% da mão de obra do setor público é de mestres e doutores. Isso aqui é importante para a gente comparar com o gráfico seguinte. Quando eu chego no setor privado, eu já encontro um povo trabalhador docente composto por mestre, que é o laranja, e por especialização, que é o verde. Somando os dois, nós vamos ter aí aproximadamente 49% mais 28%, vamos ter o quê? 77%? 77% é de mestres e doutores. Mestres e especialistas. Os doutores correspondem apenas a 22,5% no setor privado. Com isso, concluo essa sessão dizendo o seguinte: se na primeira sessão eu tentei demonstrar, os dados mostram que nós somos parte de uma classe trabalhadora em que sofre um processo de precarização salarial, por exemplo, e de qualificação, por exemplo, bem diferente do nosso. Quando a gente pega só o universo de professores universitários no país, a diferença também é razoável entre público e privado. A ideia é mostrar a grande segmentação que temos no mundo do trabalho no Brasil, para saber onde é que estamos. Vem, portanto, a segunda pergunta aqui. Quais são os processos de precarização? Como é que eles nos atingem e por que ele nos atinge, o setor público? Primeiramente, o processo de precarização do trabalho no Brasil, ele se dá de forma bastante segmentada, é diferente de outras sociedades. O capitalismo brasileiro nunca logrou, e nem é objetivo dele, homogeneizar a classe trabalhadora. Pelo contrário, uma das particularidades do capitalismo brasileiro, que se afirma, inclusive estatisticamente, desde 1930 até a atualidade, é que o capital conta sempre com um manancial imenso de mão de obra disponível, fora do mercado formal de trabalho, fora das relações formais de trabalho, fora de um nível salarial, normalmente, com um nível salarial e de rendimento extremamente rebaixado. Numa palavra, na perspectiva da sociologia crítica brasileira, se admite, se diz, que o capitalismo no Brasil se reproduz sempre sobre a base da exploração e da superexploração do trabalho. Então, nós estamos vivendo nesse mundo. Esse é o mundo da precarização. A precarização do trabalho no Brasil, ela é um elemento estrutural. Daí que não dá para pensar na transformação, na reestruturação produtiva, que transita de um modelo fordista keynesiano para um modelo flexível, como um momento em que começam a aparecer sintomas de predominância do trabalho precário. Não, o trabalho precário no Brasil ele é estrutural. Ocorre que
Há algumas cidadelas, esse capitalismo logrou fundar algumas cidadelas em que o trabalho é protegido, goza de alguma proteção, em que o trabalho tem um nível de remuneração, que pasmem, eu busquei esses dados já hoje, mas não quis botar aqui, porque não deu tempo de tratar. Que pasmem, se pegar a nossa média salarial, que eu imagino, essas pesquisas devem estar saindo pela Universita, que vocês estão pesquisando muitas coisas, nós vamos encontrar que nós deveremos estar nos estratos, talvez, talvez nos 20% da classe trabalhadora brasileira mais rica, eu vou usar essa expressão. O resto está entre 2,5 salário mínimo. Então, essa é a realidade do nosso povo. Primeiro isso, a precarização é estrutural, mas logrou esse capitalismo formar nichos que têm uma melhor remuneração e tem carreira e tem proteção social, proteção trabalhista, e ainda é o caso do setor do servidor público brasileiro. Ocorre que, avanço outra questão para concluir, nós estamos vivendo num padrão de acumulação de capital que é mundial, mas que se expressa no Brasil de forma específica nos países dependentes, em que o capital, para se acumular agora, ele precisa lançar mão do velho instrumento da exploração do valor, da mais-valia, necessariamente. Ele tem que aprofundar a exploração para poder gerar colchões imensos de mais-valia aqui na base produtiva, que garanta a reprodução da grande quantidade, da massa de capital financeiro e fictício que viaja o mundo e que predomina, e que dá o tom, e que dá o horizonte da acumulação de capital, que nós chamamos de padrão rentístico de acumulação. Então, há uma tendência a nível mundial de aprofundamento da exploração do trabalho. Mas, além disso, aqui eu vou pegar direto num geógrafo, que é o David Harvey, nós temos a rearticulação de um processo de expoliação, de despossessão. É um processo pelo qual o capital precisa se apropriar de territórios que antes não eram movidos, não se moviam sob a lógica da acumulação. Aí é preciso que países como os da América Latina se abram completamente ao agronegócio, alargue suas fronteiras agrícolas, despedaçando tudo quanto é povo originário, tudo quanto é comunidade tradicional, tudo quanto é quilombola, tudo o quanto é modo de vida pré-capitalista ou não capitalista, despedaçando essas comunidades, porque o capital tende a ocupar todos os territórios. É uma exigência inexorável da lógica do capital. Mas entendamos, inexorável sob a lógica do capital. Mas há um outro território que não é exatamente esse das comunidades originárias e povos tradicionais, que é o território das políticas sociais. Um território, eu estou chamando de território, eu estou contrabandeando uma categoria da geografia para o âmbito da economia política. Claro que vocês podem criticar, e o próprio David Harvey ouviria e daria uma risada, né? Você está contrabandeando. Não vou contrabandear, tá? Precisa invadir outros territórios e operar um processo de expoliação que nós não era desconhecido. E, aliás, havia social-democrata, estudioso importante, europeu, quase todos, que diziam assim: essas formas de expoliação foram eliminadas ou tendem a ser eliminadas. Pelo contrário, elas são sempre presentes no processo de acumulação de capital, e hoje ele se lança mão disso para expoliar o território dos direitos sociais, implantar aí a lógica da acumulação, a lógica da mercadoria e a lógica da apropriação privada. É por isso que nós, essa cidadela chamada de direitos sociais no Brasil, eu me dou o direito de chamar de cidadela, porque sequer se universalizou. Porque nós vivemos o fordismo periférico aqui, e não aquele lá da Inglaterra, dos Estados Unidos. Nós vivemos a tentativa de estado de bem-estar social que, ao ser cravado na Constituição, já foi desmantelado na década seguinte. Nem foi efetivado. Então, me dou o direito de dizer, existem cidadelas que precisam ser desmanteladas. A lógica do capital hoje diz, tem que se apropriar
desse setor arrogante, é assim que eles nos chamam, desse setor que, embora muito pequenininho, mas ele é um território para a gente se apropriar. É preciso se apropriar da Previdência, e a Sara falou disso hoje de manhã, como um terreno de acumulação. É preciso expoliar a renda dos trabalhadores, invadir o terreno dos direitos trabalhistas. A reforma trabalhista veio para isto, para rebaixar as nossas condições de trabalho, da grande massa do povo trabalhador. É preciso invadir o terreno do trabalho no setor público, expoliar direitos já conquistados, rebentar com a regulação e incluir lá a lógica da acumulação. O capital tende, de fato, a se universalizar e ele comprou a briga conosco de frente. É esse o desafio que está posto para nós, e eu vi muito, concluo dizendo, aquele painel, voltando ao painel de ontem, o painel apontou uma coisa interessante. As lutas em defesa do trabalho, do salário, da saúde, da previdência, das condições estruturais das nossas universidades, ganhou uma dimensão universal dramática. Lutar contra a emenda constitucional 95 é lutar na base contra isso tudo que eu citei aqui. A favor dos manter salário, manter direitos, manter condições de trabalho. Lutar contra a agenda regressiva em curso é organizar em cada recanto de nossas universidades, organizar nossa categoria, nossos trabalhadores, para enfrentar esses dilemas. Por quê? Porque o capital contemporâneo, a lógica da acumulação rentística, transformou dramaticamente as condições de vida imediata do servidor público, inclusive, em condições universais, em lutas universais. É uma besteira, portanto, quando a gente pensa essa divisão entre o universal e o singular. Se a gente deve se dedicar mais àquilo ou àquilo acolá. Não. Uma coisa é certa. Tem que sair já em seguida, falando isso, temos que falar isso com as pessoas, temos que combinar com o colega da esquina, o colega da sala vizinha. Nós temos que retomar esse trabalho, reforçar esse trabalho que já fazemos. Obrigado.